E quando então Martim Lutero, ao ler o texto sagrado de Romanos 1,17, o justo viverá por fé, ele começa então a ter alguns questionamentos, e por isso vai até a porta de Wittenberg do castelo, e lá ele fixa as 95 teses, justamente para conversar sobre essas questões. E ele então chama a liderança da igreja daquela época para uma conversa. E ao conversar com aquela liderança, ele então começa a questionar muitas coisas, dentre as quais a principal era a venda de indulgências. Tudo o que aconteceu de lá para cá, meus irmãos, é para que nós possamos nos alicerçar cada vez mais na palavra de Deus. Sola Escritura, somente a Escritura. Sola Fide, somente a fé. Sola Gratia, somente a graça. Solus Christus, somente Cristos. E soli Deo Glória hoje, somente glória seja dada a Deus. O problema é que muitas vezes esse soli Deo Glória é colocado em lugares, em mídias sociais, em escritas de WhatsApp, sem mesmo ter um fundamento. Pegou-se esta vibe, né? Esse caminho, e as pessoas soli Deo Glória, ou então SDL. Se você já ouviu ou já leu SDL, quer dizer soli Deo Glória. E as pessoas não têm noção do que é realmente dar glória somente a Deus. Dar glória somente a Deus, meus irmãos, significa uma vida de santidade. Soli Deo Glória significa uma vida de exposição ao Evangelho. Quando eu, lá em 1987, fiz minha pública profissão de fé, eu não tinha noção, porque eu tinha 15 anos de idade. Vivia uma vida na Igreja Católica Apostólica Romana. Fazia meu catecismo, minha catequese, mas não entendia nada. Tinha que ir por ir. Mas meu pai e minha madrasta não iam. É aquilo que eu falei hoje de manhã. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, eu queria jogar bola, eu queria andar de bicicleta, eu queria ir para a piscina no clube da cidade. Mas eu tinha que ir para a igreja. Só que hoje, com 51 anos de idade, eu dou glória a Deus. Por quê? Porque sem eu perceber, eu estava sendo doutrinado a seguir os caminhos do Senhor. Fiquei bravo na época, porque não tinha entendimento. Antes o conhecia somente de ouvir falar, mas hoje eu o conheço porque eu tenho vida com Deus. E eu quero que você nesta noite saia daqui com esta certeza. Não é placa que salva, não é a igreja XYZ que vai te salvar, mas é o dono dela, Jesus Cristo. Este mesmo que morreu na cruz para me dar vida e te dar vida. Este mesmo que um dia, na eternidade que nós não ainda conhecemos, reuniu-se com o seu Pai e o Espírito Santo e determinou que um dia ele desceria a este lugar, dentro de uma mulher pecadora, mas escolhida, uma virgem, Maria. Dentre todas as mulheres do mundo, o Senhor escolheu Maria para ser a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, durante 9 meses, que é o período normal de uma gestação, Maria então gestou Jesus e ele nasceu. Só que num determinado período, quando o rei Herodes começou a perseguir e sabia que Jesus iria nascer, ele começou então a perseguir os recém-nascidos, os primogênitos homens. Então Maria sai e vai até a sua parenta. E quando ela chega na casa de Isabel, ela percebe que sua barriga, com a barriga de Isabel, elas tremem de uma maneira diferente, porque eles se conhecem ali mesmo sem se ver.
E tudo já estava preparado. O caminho, como nós vimos na escola dominical nesta manhã, o caminho foi preparado. E João Batista o batizou, porque ele veio até João Batista para cumprir o rito da profecia de Isaías, 700 anos antes. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui nesta noite reunidos justamente para entendermos a glória que devemos dar. E somente devemos dar esta glória ao nosso Senhor. Porque é Ele que me dá tudo, é Ele que te dá tudo. É Ele que nos dá vida. Estamos vivos nesta noite para a honra e glória dEle. Estamos respirando. E se assim o Senhor nos permitir, amanhã estaremos vivos para mais um dia de trabalho. Para mais uma semana, garrada aí em cada um aquilo que tem que fazer nos seus trabalhos, nas suas profissões. Por isso, o que nós precisamos entender com esta vida de santidade é a palavra santo. Interessante que Isaías 6, versículo 3 diz assim: e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Tudo isso, meu irmão e minha irmã, é para entendermos que santidade é uma vida consagrada ao Senhor. E santo nada mais é do que alguém separado, escolhido por Deus, antes da fundação do mundo. Você não sabia, mas o Senhor já marcou um encontro com você nesta noite, e é por isso que você está aqui. Porque nesse dia diferente que nós estamos vivendo, né, com chuvas e esquenta e daqui a pouco esfria, você foi trazido aqui pelo poder do Espírito Santo. Você pode até ter pensado assim, não, hoje eu vou na igreja. Pode até ter pensado, mas quem determinou isso na sua vida não foi você. Não fui eu, foi o Espírito Santo que nos chamou para estarmos reunidos aqui. Por isso, a glória de Deus, meu irmão e minha irmã, é o resplendor da sua santidade, a irradiação do seu valor infinito, porque Deus é um ser infinito e nós, seres finitos. Nós temos dia do nosso nascimento e vamos ter o dia da nossa morte. Quantos hoje já não estão mais vivos? Porque hoje perderam a sua vida. Ou até mesmo os nossos entes queridos que já morreram há um tempo atrás. E tantos anos já se passaram. E nós estamos aqui por conta da vida de oração desses nossos entes queridos, que um dia oraram por mim e oraram por você. Por isso você está aqui. Podemos então definir de uma maneira muito simples e singela. Não que seja isso, mas sólida Deo glória é a multiforme perfeição do Senhor na nossa vida. Todo aquele ser que respira deve louvar a Deus. E eu não sei você, mas eu louvo a Deus diariamente. E tudo que eu e você devemos fazer é, em primeiro lugar, darmos honra e glória ao nome do nosso Deus. Por isso, nesta noite também devemos lembrar tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor. A multiforme graça do Senhor e a perfeição são aspectos específicos de um Deus único, onde contém toda a glória no seu ser. O próprio Deus é um ser glorioso. Ele é a perfeição de todas as coisas, de todo o universo. E é por isso que eu e você estamos aqui nesta noite. A Bíblia Sagrada fala muito da glória de Deus, aquela que foi revelada na criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Justamente de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a glória de Deus manifesta em toda a criação. O Senhor Jesus orou da seguinte maneira em João 17,5, dizendo assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti,
antes que houvesse mundo. Isso é uma prova que Deus estava com o Pai e com o Espírito Santo antes da criação do universo. Do nada se fez tudo. E é por isso que eu e você estamos aqui nesta noite juntos, cultuando a esse Deus maravilhoso, dando honras e glórias ao nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O texto que nós lemos, 1 Timóteo 1, 12 a 17, ele é um relato vocacional das cartas pastorais paulinas. Justamente o apóstolo Paulo, aquele quem era o perseguidor da igreja, passa a ser o perseguido em favor do nome de Cristo. Mesmo não tendo vivenciado os dias que o Senhor passou na terra, mas ele foi privilegiado. Porque quando o Senhor marcou um encontro com Saulo, ele cai cego e por 3 dias ele permanece assim. Mas no 3º dia, Ananias vai à rua direita, ora com ele, unge a sua cabeça com óleo e as escamas caem. E ele volta a ver. O problema é que muitas vezes quando há transformação na nossa vida, as pessoas lá fora ou as pessoas com quem a gente convive não percebem nada de diferente até que a gente começa a agir de maneira diferente. Porque a carcaça, a roupagem do lado de fora continua a mesma. O nosso rosto, a nossa fisionomia, o nosso corpo continua da mesma forma. Porém, a cada dia que passa, a gente envelhece mais um cadinho, como diz o mineiro. Então nós precisamos entender o que de fato está anunciado aqui nesta noite. E eu quero fazer isso versículo a versículo, por gentileza, acompanhem comigo. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Muitas vezes as pessoas com quem você convive não te dão 1 centavo de valor. Muitas vezes os seus parentes, a sua família, a família da fé, não te valoriza. Mas eu quero te dizer que existe uma pessoa aqui nesta noite que sempre te valorizou e vai continuar valorizando você, mesmo que você seja rebelde em algum momento, mesmo que muitas vezes eu e você estejamos longe do Senhor. É o próprio Senhor. Ele é aquele que nos mostra o caminho que devemos fazer. O Senhor estava cansado de Saulo de Tarso perseguir e matar os cristãos, indevidamente, por graça, só por vontade. E então ele marca esse encontro. E no caminho que ele estava para Damasco, o Senhor o pega de jeito. E talvez o Senhor te pegue de jeito nesta noite. E ele fala, até aqui deu, não tem mais como você prosseguir, a não ser prosseguir junto comigo. Por isso, este relato começa com gratidão. E eu não sei como você entrou aqui, como está o seu coração. Mas perceba, você deve ser grato e grata em toda e qualquer situação. Se eu e você formos gratos ao Senhor, com certeza, Ele vai nos designar para aquilo que Ele tem para mim e para você. Para o apóstolo Paulo, o ministério. Para mim, o chamado a servir o Senhor. E para você, com certeza você vai entender aquilo que Deus tem, porque Ele só tem o melhor para cada um de nós. Versículos 13 e 14, nós temos aqui um contraste da conversão de Saulo, ou melhor, de Paulo. Porém, Paulo relata quem ele era. A mim, que no outro tempo era blasfemo, era perseguidor, era insolente, mas obtive misericórdia, graça imerecida do Senhor, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Quando eu vivo na ignorância, quando eu vivo na incredulidade, eu faço coisas que muitas vezes lá na frente eu vou me arrepender. E isso é para todos nós aqui nesta noite. Mas transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. E o ato salvífico, meu irmão e minha irmã,
do Senhor ir para a cruz é justamente isso, amor. Porque Ele me amou primeiro. Porque Ele te amou primeiro. Então, se você está vivendo ou está passando um momento de incredulidade e ignorância, peça ao Senhor para te libertar. Ore a Deus para que você não seja mais assim ou não faça mais isso ou aquilo. Pelo contrário, se você for até o Senhor vai te receber. Mas se você continuar vivendo a sua vida dissoluta, desregrada, uma hora você vai ter que se ajoelhar aos pés da cruz. E essa é a grande questão nesta noite. O quanto eu e você precisamos ainda ser moído como o oleiro foi na mão, o vaso foi na mão do oleiro. Ou ainda, quanto eu tenho que chegar mais fundo para ter esse encontro com o Senhor? A verdade é uma só, que quanto mais eu deixo para amanhã, quanto mais a expressão é empurro com a barriga, pior para mim. Porque eu estou adiando algo que é inevitável acontecer, o encontro com o Senhor e Salvador. Por isso, muitas vezes, quando olhamos para a palavra do Senhor e olhamos o que Saulo fez, mas o que Paulo também fez, nos causa um impacto. O contraste é nítido. Quem era o perseguidor passa a ser perseguido. Quem era aquele que matava passa a ser quase morto. Quem é que prendia e açoitava os cristãos passa a ser preso e açoitado em amor ao Evangelho. Porque quando eu e você anunciamos a palavra do Senhor, quando nós fazemos isso, nós estamos testemunhando o que Deus está fazendo em nós e no nosso meio. A nossa comunidade só é uma comunidade fiel à palavra porque temos a palavra de Deus como regra de fé e prática. Porque se fosse de outra maneira ou de outra forma, com certeza, nós teríamos o dobro de pessoas que aqui está. Porque aí seriam campanhas, dias disso, noites daquilo, e assim sucessivamente. Mas glória a Deus, só lhe deu glória, que nós não somos assim. Nós vivemos o Evangelho puro e simples. E queremos que a igreja, os irmãos, as famílias e todos aqueles que quiserem congregar conosco, vivam o Evangelho de maneira pura e simples. E aqui chegamos no versículo 15 e 16. Quando olhamos que fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar. Eu, se fosse você, grifava aí esta palavra na sua Bíblia. Salvar os pecadores, dos quais, preste atenção, que é Paulo falando. Eu sou o principal. E talvez o principal pecador aqui nesta noite não seja Paulo, mas o Marcelo. Não seja o Marcelo, mas qualquer um dos irmãos ou irmãs. Nós não sabemos. Mas Paulo assumiu quem ele era. Sim, eu perseguia, sim, eu matava, sim, eu fazia e acontecia. Mas agora está acontecendo comigo. E se prepara, meu irmão e minha irmã, que quando nós nos posicionamos perante o Senhor, tudo vem contra nós. As coisas parecem que não param de acontecer, um dia após o outro, uma hora após a outra, problema em cima de problema, provação em cima de provação, luta em cima de luta. Ou é só comigo ou na minha casa que acontece isso? Eu tenho certeza que com você tem algo parecido acontecendo. E muitas vezes nós estamos sendo destemperados, ignorantes, porque não ouvimos a voz do nosso Senhor. Então, o Senhor vem mostrar que Cristo veio ao mundo para dar vida e salvação a todo aquele que é pecador. E o registro do Salmo 51 é claro. Em pecado me concebeu minha mãe.
Eu sou pecador desde o meu nascimento. Não adianta você espernear, não adianta eu ficar bravo, não adianta. Nós somos pecadores. Mas, olha a condicional aqui. O Senhor Jesus veio nos tirar o fardo. Não queira carregar um fardo que não é seu mais, porque o Senhor tirou de você. O Senhor tirou para aliviar a sua vida, para te dar vida e vida em abundância. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando o seu filho na fé, Timóteo. Olha, Timóteo, você vai passar por dias difíceis, você vai passar por noites de tribulação, você vai viver períodos de dificuldade, mas não desanime, não pare, continue, porque o Senhor está com você. O Senhor é aquele que ampara, é aquele que provê na hora certa, é aquele que fecha uma porta para que eu não passe por ela, mas é aquele que escancara uma outra porta para que por ela eu passe. E isso não é só comigo, é com todos nós. Então, quanto mais eu buscar, quanto mais eu entrar de cabeça na palavra do Senhor, mais entendimento vai acontecer comigo. Não é assim para aqueles que estudam? Você vai na escola, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e aí vai. Ensino médio, faculdade, sempre você está aprendendo. Com a palavra de Deus não é diferente, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos diariamente, dioturnamente, viver a palavra. Beber dessa fonte inesgotável. Alimentar deste alimento que sacia a fome de quem quer que seja. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus diz isso. E a todos aqueles que chegarem aqui a esta igreja, a esta comunidade da fé, com certeza será abençoado e abençoado. Vai ter o alívio da sua carga. Virá um renovo na sua vida e na sua família. Mas desde que eu e você, nós todos, como família da fé, continuemos, porque fiel é a palavra. 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia. Muitos apontavam o dedo para Saulo ou Paulo. Quem é você na hora da fila do pão para falar comigo? Sim, você tem razão, eu fiz, aconteci, era assim, mas eu encontrei o Salvador, o Jesus Cristo, Yeshua, esse a quem nós esperávamos, o Messias prometido veio. Então me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, que principal é este, meu irmão e minha irmã? Principal pecador que ele era, evidenciasse Cristo Jesus, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Aleluia. E eu não sei como você enxerga o texto sagrado, mas tente ver com os olhos da fé. Por pior que seja o homem ou a mulher, ainda há esperança. Por pior que seja a situação, a última palavra é do Senhor. Por pior que esteja o cenário, quem vai determinar o fim não sou eu nem você, mas é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a honra e glória dele. Por isso, nesta noite, nós estamos reunidos em Soli Deo Glória, para darmos glória somente ao Senhor, para vivenciarmos uma palavra poderosa, para que você, ao sair daqui, seja realmente chacoalhado e chacoalhada. Oxe, essa palavra sim, ela vai fazer com que eu consiga mesmo, mas porque é a palavra de Deus. Não o pastor, não a igreja, não este ou aquele, não. A palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã, ela vai contraposta àquele dito popular que diz assim: cada um por si, Deus por todos. Nananina não. Se você está sozinho, você não é para viver sozinho. Aqui está a comunidade que te abraça,
que caminha, ou pelo menos deveria abraçar e caminhar. Nós não podemos viver cada um por si de forma alguma. Coloca, não sei quem fez um churrasco abençoado hoje aí, mas pega uma brasa do carvão e põe fora só para você ver o que acontece. Quem sabe o que acontece? Apaga, morre. Mas quando todas as brasas estão juntas, labareda, fogo constante. E aí o que você precisa? Só colocar mais carvão. E ali pega mais fogo. O que é isso? Quanto mais brasa tem na minha cabeça e na sua, e quanto mais Bíblia nós temos, mais fogo há em nós. Ah, pastor, o senhor está pensando que é... Não estou pensando nada. Nós temos a verdade, meu irmão e minha irmã. Nós estamos com a verdade na nossa mão. É somente colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. E por último aqui, diz o versículo 17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, se fosse aquela canção mais leal, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Entenda, o início do texto sagrado é gratidão. E o término desse texto sagrado é transformação. O Senhor transformou Saulo, uma pessoa de pior qualidade da face da terra. E nós muitas vezes acusamos um homicida, um pedófilo, um homossexual, ou quem quer que seja. Mas o Senhor não. O Senhor é aquele que abraça todas essas pessoas. Acabei de citar um texto. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor quer aliviar a carga de cada um de nós nesta noite. O Senhor quer me encontrar e te encontrar nesta noite. E eu gostaria que você, ao terminar esta pregação, esta mensagem, você entendesse muito bem que se pôde e aconteceu com uma pessoa cruel, como foi Saulo, e Deus o transformou num apóstolo amado, plantador de igrejas, aquele que viveu a sua vida, o restante da sua vida, para terminar com o Senhor. Ele pode fazer isso na minha e na sua vida hoje. Basta você tomar uma decisão. Basta somente você permitir que o Espírito Santo entre na sua mente e no seu coração. E você deve somente falar assim: Senhor, eu quero tudo isso que o pastor Marcelo acabou de pregar. Porque o Senhor fez, mas o Senhor continua fazendo. E fará até a volta de Cristo Jesus. Mas é você que deve tomar a decisão. Eu já tomei a minha. Eu não posso fazer isso pela minha esposa, pelo meu filho e pela minha filha. É individual. Porque a salvação é individual. Mas a manutenção, preste atenção nisso. A manutenção é coletividade. Eu sozinho não sou ninguém, mas eu com vocês, eu sou mais um para somar, para dividir, para multiplicar, para tudo. E você sozinho não é nada, mas você com todos nós também é fortalecido na sua fé. Por isso, meu irmão e minha irmã, como os reformadores diziam, nós somos pecadores, mas nós somos salvos pela graça do nosso Deus. Por isso, todos nós podemos dizer como o apóstolo Paulo disse: Deus deve ser adorado. Deus deve ser glorificado. Podemos ver na vida do apóstolo, meu irmão e minha irmã, como na vida de incontáveis irmãos e irmãs, seguidores e seguidoras do Senhor Jesus ao longo dos séculos, que o próprio Deus usa quem Ele quer e na hora que Ele quiser. E isso pode acontecer com cada um aqui nesta noite.
O Senhor pode fazer algo mudar da noite para o dia. Mas é o Senhor que pode fazer. E somente Ele que nós devemos adorar, louvar e glorificar. Por isso, eu não sei se você está disposto a falar aquilo que Isaías falou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Que o Senhor nesta noite possa abençoar a sua vida. Que o Senhor possa continuar frutificando e multiplicando a sua casa. E que você, nesta semana, junto comigo, possamos ser instrumentos, agentes transformadores no reino de Deus para vidas que estão lá fora, precisando de uma palavra, precisando ao menos de um ombro amigo para ouvir, para sentar, tomar um suco, tomar um café ou tomar um copo d'água que seja. Mas que você tenha a vontade de ouvir pessoas, que você possa ser o agente que vai à linha de batalha, e que você e eu possamos estar preparados para aquilo que virá, porque o Senhor é quem faz, o Senhor é quem determina tudo na minha e na sua vida. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Irmãos, vamos colocar em pé. Eu quero convidar o ministério que vem à frente para louvarmos juntos